Agora foi. Creio que agora esteja tudo bem, né? Então vamos lá. Nós vamos ler 2 capítulos. E a mensagem desses 2 capítulos é uma mensagem importantíssima para nós, assim como todos os outros capítulos que nós vamos ler e o capítulo que nós lemos na semana passada. Por quê? Porque o que nós mais precisamos hoje, nos últimos dias, é não parar de meditar, de refletir a respeito da nossa real condição. Porque apenas a partir do momento em que nós sabemos em que condição nós nos encontramos é que nós somos capazes de pedir ajuda. Pelo que pedir ajuda? Em relação a que especificamente? Então, vamos orar, pedir a bênção para a nossa leitura? Nosso bondoso Deus, eterno Pai de amor, como somos necessitados da Tua graça, Senhor. Como somos necessitados do entendimento que só o Senhor pode nos dar. Por favor, Pai querido, mais uma vez estamos aqui reunidos para pedir a Tua bênção. Ajuda-nos, Pai, a compreender com clareza. Ajuda-nos a compreender tudo que vamos ler. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O capítulo 2 já inicia com uma pergunta. Por que é tão importante se entregar a Deus completamente? Se há tantas pessoas que estão aí fora vivendo de qualquer jeito, sem falar de Deus, sem pensar em Deus, e prosperam, e vivem e tudo mais, por que que para nós, que somos cristãos, por que que é tão importante entregar a Deus a nossa vida completamente? Eu aproveito para dizer que, se você deseja ainda adquirir, nós ainda temos exemplares do livro. Eu vou colocar no nosso grupo, Entre Páginas, o link de como adquirir, tá bom? Se você já tem o livro, pense em dar de presente para alguém. É um livro relativamente fino, a mensagem ela é bem objetiva, mas também ela é bem espiritual. E é a mensagem que nós precisamos realmente para os dias de hoje. Então, vamos aprofundar no capítulo 2 a necessidade de nós vivermos, entregarmos nossa vida completamente a Deus. E começamos assim: o desejo de Deus é nos libertar e da escravidão do pecado. No entanto, essa libertação exige uma transformação completa, uma renovação total de nossa natureza. Para isso, é necessário nos rendermos inteiramente a Ele. Nosso eu é facilmente ferido, inclinado ao ciúme, à irritação e ao ressentimento. Mas Deus deseja nos libertar dessas atitudes. Então, a transformação do nosso eu, da nossa vida, de quem nós somos, ela precisa ser completa. A nossa natureza precisa ser constantemente, gradualmente e de forma progressiva, precisa ser mudada. O que é render inteiramente a Deus? Render é abrir mão daquilo que nós gostamos, pensamos, sentimos, para que seja o gostar, o pensar e o sentir do Senhor. Só então, quando essa renovação ocorrer na nossa mente, na nossa vida, é o que vai acontecer, o contrário do que está marcado aí de colorido aí na tela. O nosso eu, então, não será mais facilmente ferido, não será mais inclinado ao ciúme, nem à irritação, nem ao ressentimento. Consegue perceber isso? Porque a última frase repetindo, Deus deseja nos libertar dessas atitudes. Caminho a Cristo diz o seguinte na página 43, convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós a sua vontade. A nós compete escolher
se queremos ser libertos da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha só. O texto anterior disse que é o desejo do Senhor nos libertar do nosso eu, da facilidade com que nós temos ciúme, da facilidade com que nós nos impacientamos, nos irritamos, mas, ao mesmo tempo, ele deixa a nosso cargo, ele deixa para nós decidirmos se nós queremos ser libertos destes pecados e tantos outros mais ou não. Não existe, eu gosto muito dessa citação de Maurice Vanden, que ele diz assim: não existe tal coisa como entrega parcial. Nós vimos que o que Deus espera de nós é uma entrega total. Ah, mas e entrega parcial? Ele já diz aqui, o Maurice Vanden, não existe tal coisa como entrega parcial. Não é possível fazer uma entrega parcial do mesmo jeito que não é possível ser um pouco grávida. Ou você é, ou você não é. Não há meio termo, entende? Então, a entrega parcial, ela não, na verdade, ela não existe. É uma expressão que não se sustenta, porque ela não é real. Porque o que o Senhor espera de nós é uma entrega total. Sobre a entrega diária, Ellen White afirma que unicamente os que se tornarem co-obreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, somente esses serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Isso está no desejado de todas as nações. Então, quem são aqueles que serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus? Todos aqueles que disserem com convicção, de forma racional: Senhor, tudo quanto possuo e tudo quanto sou te pertence. Quando nós dizemos isso, quando nós dizemos isso ao Senhor, nós estamos abrindo mão de tudo o que seria nosso, sabe? Tanto em termos de sentimentos, de relacionamentos, de trabalho, enfim, de conquistas, abrimos mão de tudo para que seja feita a vontade do Senhor. Dessa forma, uma pessoa pode estar na igreja e ainda estar perdida. Sabia disso? Eu até coloco a pergunta, não é trágico? Então, se essa entrega ela não é total, a probabilidade de estar na igreja e ainda estar perdido, mesmo estando na igreja, ela é muito grande. Um dos maiores desafios enfrentados por aqueles que vivem uma vida cristã apenas aparente é justamente esse: discernir a própria necessidade. Ponto. Vamos parar bem aqui. É por isso que nós começamos, logo no início, eu comecei fazendo o seguinte comentário: que nós precisamos refletir sobre qual é a nossa real condição. Porque somente quando nós discernimos a nossa necessidade, é que nós somos capazes de pedir socorro ao Senhor. Olha o que diz o texto. Continuando, a mente carnal, envolta em práticas religiosas, pode se tornar insensível à ausência de um relacionamento vivo com Deus. Você sabia disso? A mente carnal, ela vai tentar nos enganar. Ela vai tentar passar a seguinte mensagem: ah, você é uma boa adventista do sétimo dia, Cleuma. Você frequenta todos os cultos, você prega, você prepara materiais, você faz isso, você faz aquilo, você é já tem uma vida religiosa maravilhosa. Mas e o relacionamento vivo, íntimo, pessoal com Cristo? Sem isso, essas obras se tornam vazias, obras mortas. Entende? Por isso é fundamental refletirmos por que é tão difícil reconhecer o que nos falta espiritualmente. Por que é tão difícil?
Então, algo que nós não podemos deixar passar é que a mente carnal, ela vai tentar nos enganar. Por que a mente carnal encontra tanta dificuldade em reconhecer aquilo que lhe falta? Por quê que a mente carnal encontra tanta dificuldade em reconhecer aquilo que lhe falta? Vamos analisar. A vida de uma pessoa carnal também pode estar repleta de religiosidade, olha aí. O que muitas vezes a impede de perceber que lhe falta algo essencial, uma comunhão íntima e salvadora com Deus. Se não permitirmos que Cristo governe plenamente a nossa vida, ele permanecerá do lado de fora, batendo a porta e nos chamando. Agora, olha o que diz aqui, nós conhecemos muito bem esse texto de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, deixar a sua mente carnal, a sua vida carnal, a sua religiosidade, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. No entanto, ele também adverte, Jesus também adverte o seguinte: se essa situação não mudar, ele nos vomitará de sua boca. Nos vomitará de sua boca. Você já pensou nisso? Então, uma pessoa carnal, ela pode estar cheia de religiosidade. E essa capa de religiosidade, esses compromissos religiosos, fazem com que a pessoa carnal pense que ela é espiritual. Deu para entender? Outro fator que torna difícil reconhecer a condição carnal, não é fácil reconhecer a condição carnal. Mas agora, outro fator que torna difícil reconhecer a condição carnal é o conhecimento que possuímos e a proclamação da verdade. Isso pode nos levar a um autoengano, impedindo-nos de enxergar nossa real necessidade, né? Então, olha só, vamos parar bem aqui. Por que que este é um outro fator que torna difícil reconhecer que é carnal? Porque uma pessoa carnal, ela pode conhecer muito de profecia. Ela pode saber textos bíblicos de cor, textos diversos de cor. E isso vai dificultar esse conhecimento sobre as escrituras e sobre a verdade, pode tornar mais difícil desta pessoa reconhecer se ela é carnal. Entende? Mas será que tenho, de fato, vivido na companhia do Espírito Santo? Caso contrário, como posso discernir essa diferença? Em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, a palavra ainda aparece 3 vezes. Vamos analisar esse trecho. Porque ainda sois carnais. Olha o comentário. Isso nos ensina que é possível que uma pessoa carnal se torne espiritual. Ninguém precisa permanecer nessa condição, porque ainda sois carnais. Então, ele está dizendo ainda, essa palavra ainda, que você, neste momento, está desse jeito. Mas pode mudar. Paulo também menciona a inveja e a contenda como sinais dessa condição. Que condição? Condição carnal. Porque visto que há inveja e divisão entre vós, não sois carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, inveja e divisão entre vós não é sinal de que você ainda é carnal? Ele nos mostra que esse tipo de comportamento é característico daqueles que, embora se identifiquem como cristãos, ainda não vivem pelo Espírito de Deus, mas agem conforme o padrão do mundo. Então, nós estamos aqui analisando fatores que impedem ou que dificultam a percepção da pessoa dela detectar se ela é carnal ou não. São como o homem natural, mas envoltos em uma... Então, quem é o homem carnal? Como o homem natural, só que envolto em uma roupagem religiosa. Essa realidade se manifesta em diferentes contextos. Tanto cristãos conservadores quanto liberais
podem ser carnais se não viverem sob a direção do Espírito. Aí está a diferença. Tanto cristãos conservadores quanto cristãos carnais podem ser, conservadores como liberais, podem ser carnais. O que vai fazer a diferença? Se a pessoa vive sob a direção do Espírito Santo. A Bíblia nos desafia a fazer um inventário espiritual, uma autoavaliação sincera diante de Deus. Isso é essencial para o nosso próprio bem. Considere o que ele nos diz de maneira clara. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. É ou não é isso que todos nós queremos, desejamos? Ceifar a vida eterna. Mas para isso, precisamos semear no espírito. E como é que se semeia no espírito? Logo lá no início, nós já falamos sobre isso, alguns minutos que se passaram. Rendição. Render totalmente a nossa vida a Deus. O homem carnal pode desejar, olha só, o homem carnal pode desejar seguir a Jesus e agradá-lo, mas ainda não se entregou completamente a ele. Ou, se um dia entregou sua vida, de alguma forma, essa pessoa retrocedeu. Veja o que Deus declara. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, Gálatas 3:3. Olha só o que o Senhor Deus está nos dizendo, né? Então, será que depois de viver uma vida com Cristo, né, se entregando a Ele, fazendo todas as coisas com Ele e por Ele, será que depois de tudo isso, vocês vão voltar a viver pela carne? É o que Paulo está dizendo aqui. Muitas vezes, de forma inconsciente, a pessoa tenta viver segundo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo insiste em seguir suas próprias ideias. No entanto, isso não é possível. Não é possível viver dessa forma. Manter seus próprios conceitos e suas próprias ideias e viver segundo a vontade de Deus. Não dá. Dessa maneira, não é Deus quem governa a vida, mas é o próprio eu. E Cristo advertiu que ninguém pode servir a dois senhores. Não é? Esse estado espiritual é alarmante, pois revela uma confiança enganosa, sustentada por aparências e autossuficiência. Jesus não ignora essa condição. Pelo contrário, ele a confronta com palavras diretas e solenes. E foi assim que ele descreveu os membros da igreja de Laodiceia como mornos, revelando o perigo de uma fé sem entrega total. Para compreendermos melhor essa repreensão, precisamos voltar nossos olhos para a experiência da própria igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Por isso que nós lemos ali, ó, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia, por viver uma vida carnal. O que é isso? Laodiceia tenta servir a dois senhores. Não abre mão dos seus próprios pensamentos e gostos e vontades, mas também continua com as suas práticas religiosas, os seus ritos religiosos. E o que é que o Senhor diz? Que vai vomitá-los em breve. Então, assim, nós terminamos o capítulo 2, falando de Laodiceia. Vamos iniciar o capítulo 3, e o capítulo 3 já inicia com uma pergunta. Por que por que Jesus chamou os membros carnais de mornos? Por quê? Vamos ver? Ele mesmo, o próprio Jesus, que chamou os carnais de mornos, dá uma clara indicação. Em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Pronto. Jesus não era o centro da vida daqueles crentes.
Ele estava do lado de fora, batendo a porta e chamando. Mas por que ele não entrou? Porque Cristo só entra quando é convidado. Apenas quando é convidado é que o Senhor Jesus entra. Então, por que os crentes deixam Jesus do lado de fora? Você já parou para pensar nisso? Alguns vivem sua fé apenas em um nível intelectual e cognitivo, como Nicodemos, lembra? Nicodemos, o escriba, e não compreende o significado real de uma vida cristã. Qual é o significado real de uma vida cristã? A total entrega a Deus, por meio da qual ele nos concede um novo nascimento. É por meio de cada entrega que nós nascemos de novo. Você já havia parado para pensar nisso? É por meio de cada entrega que nós nascemos de novo. Outros consideram o preço do discipulado alto demais, pois seguir a Jesus requer abnegação, disposição para mudar de vida e entrega completa a Deus. Ah, mas tem pessoas que não aceitam isso. Mas como nós não estamos aqui para analisar outras pessoas, vamos analisar eu e você. Você se analisa aí e eu me analiso aqui. Será que nós temos disposição para mudar de vida? Será que nós já tomamos realmente a decisão de nos entregar completamente a Deus? Não é? Seguir a Jesus requer abnegação. Abnegar, negar a si mesmo. O que significa, então, vamos compreender melhor, o que significa ser morno? A mornidão refere-se à relação pessoal com Cristo. É isso que significa mornidão espiritual. É o tipo de relacionamento que se tem com Cristo. Isso significa que em outras áreas da vida, a pessoa pode demonstrar zelo e dedicação, mas ainda assim ser morna espiritualmente. Por exemplo, uma mãe pode ser extremamente dedicada à sua profissão e, ao mesmo tempo, negligenciar seus filhos. É ou não é possível isso? É ou não é possível? Claro que é, não é? Da mesma forma, um cristão pode ser um membro ativo da igreja, o líder diligente, um pastor ou até um presidente de uma instituição e ainda assim ter uma relação morna com Cristo. Não é verdade? Então, ter um cargo numa igreja não quer dizer que o cristão é um cristão verdadeiro, genuíno, um cristão espiritual, guiado pelo Espírito. Então, a relação de mornidão espiritual, a mornidão espiritual no crente, ela mostra que Cristo não é o Senhor, nem é o centro e nem é o que ela mais deseja. A pessoa está tão envolvida em realizar muitas tarefas que acaba, falando daquela mãe, né? Que acaba negligenciando sua comunhão pessoal com o Senhor. Essa é a mornidão que Jesus deseja remover de nós. Ele deseja que nós sejamos cristãos quentes. É isso que ele deseja. É doloroso pensar que alguém pode estar tão ocupado com a obra de Deus, na igreja e no trabalho missionário, a ponto de negligenciar o Senhor da obra. Meus queridos, todo o trabalho para o Senhor, que não é feito em humilhação, em abnegação, em entrega ao Senhor, em humildade, né? Nós estamos negligenciando o Senhor da obra. Essa condição de mornidão nos convida a um exame profundo da nossa comunhão com Cristo. Não se trata apenas de comportamento, mas de presença. A presença real e constante de Jesus em nossa vida. Foi exatamente essa distinção sutil, porém decisiva, que Jesus retratou na parábola das 10 virgens. Então, a distinção entre um cristão carnal e um cristão espiritual é sutil. Por quê? Porque ela se torna mais difícil quando as obras
as obras na igreja, as obras missionárias, elas tentam fazer com que nós nos sintamos numa posição confortável e não busquemos mais a Cristo, entende? Por meio dela, ele nos alerta sobre o risco de uma fé aparente, sem o óleo ou azeite do Espírito, ainda que vivida dentro da própria igreja. A fé aparente. E nós não estamos falando aqui do que nós achamos de outras pessoas, isso é de nós mesmos. Nós estamos nos avaliando aqui. Então, vamos ver a parábola das 10 virgens? Nós já tem um estudo no canal sobre isso, bem detalhado. Muitos que professam a fé cristã acreditam estar preparados, mas carecem da plenitude do Espírito Santo. Sua experiência espiritual pode até conter momentos de fervor. Olha só. Mas se não forem sustentados por uma comunhão constante com Cristo, acabarão descobrindo tarde demais que lhes falta o essencial. Então, a nossa vida espiritual, ela tem que ser uma linha de constante. Ela não pode ser isso, ó, com altos e baixos. Jesus ilustrou essa verdade de maneira solene na parábola das 10 virgens, mostrando a diferença entre os cristãos espirituais e os carnais dentro da própria igreja. O que Jesus deseja nos ensinar por meio da parábola das 10 virgens sobre os membros carnais e espirituais da igreja? Vamos ver? Primeiro, todas eram virgens. Vamos analisar aspectos da parábola. Todas eram virgens. Todas possuíam crenças bíblicas genuínas. O que quer dizer virgens? Elas possuíam a doutrina pura, a doutrina bíblica verdadeira e pura. Todas tinham lâmpadas. O que é a lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Todas possuíam a Bíblia. Olha, todas sabiam manejar a Bíblia. Todas saíram ao encontro do noivo. Não é verdade? Todas aguardavam ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Todas adormeceram. Todas ouviram o chamado, aí vem o noivo, e despertaram. Todas prepararam suas lâmpadas. Todas as lâmpadas se acenderam. Metade delas percebeu que suas lâmpadas estavam se apagando. Estavam atentas espiritualmente. Lâmpadas acesas consomem azeite para permanecer acesas. A energia se desgasta com o tempo. O fato de que as lâmpadas das virgens insensatas queimaram apenas por um curto período de tempo indica que elas tinham uma medida do Espírito Santo, mas não o suficiente. O azeite era escasso. Essa foi a única diferença. Então, olhe só. Quando as lâmpadas das virgens sensatas começaram a arder, e elas arderam, né? Acenderam e estiveram ali com a chama por algum tempo, significa que elas tinham o Espírito Santo, uma medida dele. O Senhor Deus dá uma medida do seu Espírito a todas as pessoas. Então, a presença do Espírito Santo na vida dessas virgens fez toda a diferença, a presença ou a ausência. Quando as cinco insensatas retornaram de sua busca e pediram para entrar, Jesus lhes respondeu, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Elas se preocuparam tarde demais em buscar o azeite, buscar o batismo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo. Por quê? Porque a porta já estava fechada. Quem não estiver cheio do Espírito não será reconhecido por Jesus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é isso? Não é simples? Né? É assim que funciona. A verdade mais trágica para o cristão carnal é que, se sua condição espiritual não mudar, ele não herdará a vida eterna. Né? Então, a vida do cristão carnal precisa mudar radicalmente, né?
Por quê? Porque a sua condição espiritual precisa ser renovada. Do contrário, ele não terá a vida eterna. Essa distinção entre o cristão espiritual e o cristão carnal não é apenas individual. Ela se reflete também na condição coletiva da igreja. A presença, olha só, a coletividade, o grupo, o corpo da igreja dentro de um templo religioso. Então, a presença destas pessoas no templo, dos cristãos carnais no templo, então, ou então, os cristãos espirituais, o que é que vai discernir, distinguir eles dois, não é? De que forma eles se relacionam com Cristo por meio do seu representante, o Espírito Santo. Então, é a presença ou a ausência do Espírito Santo que vai determinar se existe espiritualidade ou não na vida daquela pessoa. E quanto mais pessoas forem espirituais, mais isso será sentido na igreja. Quanto menos forem espirituais, mais também será sentido na igreja. Por isso, ao olharmos para a história da igreja, especialmente para os tempos apostólicos e para a igreja dos nossos dias, percebemos um contraste marcante que merece nossa atenção e reflexão. Então, nós precisamos refletir seriamente nessa última frase aqui, deixa eu colocar aqui de volta. Ao olharmos para a história da igreja, especialmente para o tempo dos apóstolos, comparando com a igreja hoje dos nossos dias, nós vamos perceber esse contraste fortíssimo, né? De fidelidade, de fervor. Então, ser um cristão carnal ou ser um cristão espiritual, de fato, faz toda a diferença. Que Deus nos ajude. Que Ele nos livre e nos guarde de sermos cristãos carnais. Mas, acima de tudo, né, que nós, com a leitura que nós temos, as leituras que nós temos feito, que nós possamos despertar para a nossa real condição. Esse é o maior objetivo dos nossos estudos, das nossas leituras. Vamos orar? Pai querido, diante do Senhor, nos apresentamos em oração para agradecer pela leitura, pelas reflexões. Tem misericórdia de nós, pecadores, Pai. Não queremos ser cristãos carnais. Não queremos ser guiados pela carne, mas única e exclusivamente pelo Espírito, Senhor. Liberta-nos do nosso eu. Obrigada por nos ouvir, em nome de Jesus. Amém.